Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar o programa A Hora de Estudo Bíblico. Hoje vamos começar um estudo de uma passagem bíblica muito familiar que revela um dos aspectos da natureza de Deus. Vamos começar o estudo com o Salmo 23, e enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de expressar o meu agradecimento e orar com você. Pai querido, queremos te agradecer por nos salvar, por enviar o teu Filho amado Jesus, nosso Salvador, e bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra, que nos diz tudo o que precisamos saber sobre ti e nos mostra como devemos agir, como devemos viver o nosso dia a dia. Obrigado pelas revelações sobre o retorno de Cristo. Mas enquanto esperamos este evento, Senhor, nós queremos ser o que queres que sejamos. E sabemos que apenas a tua palavra nos ensina a sermos os cristãos que devemos ser. Por isso, Pai, usa a tua palavra neste dia e supra cada necessidade. Pedimos-te que supra as necessidades emocionais, espirituais e morais. Seja o que for que os ouvintes tenham em seus corações, que os tenha impedido de viver esta vida com alegria, paz e vitória. Que a tua palavra entre nesses corações neste dia e este programa seja bênção na vida dessas pessoas. Nós pedimos e agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. O Salmo 23 é provavelmente a passagem mais conhecida do Antigo Testamento e uma das mais conhecidas na Bíblia. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o primeiro versículo: O Senhor é meu pastor. Hoje vamos ver um dos nomes de Deus em hebraico que é traduzido por Senhor, o meu pastor. O nome é Jeová Raá. Jeová, como vimos anteriormente, significa o Eterno. Em outras palavras, o Senhor sempre foi, é e será. Ele é o grande Eu Sou, do qual as hostes celestes cantam em Apocalipse 4:8. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Lembre-se que o Jeová do Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, e ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8. Hoje vamos aprender o que está relacionado com esse nome, o que o Senhor se torna para o seu povo a fim de suprir as suas necessidades. Uma coisa é saber sobre Deus e outra coisa é conhecer por experiência própria o que Deus faz por aqueles que são nascidos de novo, que se tornam seus. Deus não é algo teórico ou abstrato, Deus é pessoal e quer ser tudo o que o seu povo precisa, e tudo isso é encontrado nessa palavra Jeová. A palavra Raá, em seu significado primário, nos dá a ideia de cuidar ou pastorear, guiar e nutrir. Assim, o nome Jeová Raá significa Senhor, o meu pastor. Como um pastor que conduz o seu rebanho, atentando para suas ovelhas com cuidado, assim o Senhor cuida de seus filhos. Veja, meu caro ouvinte, todos nós somos criação de Deus, mas somente depois de nascermos de novo, através da regeneração do Espírito Santo, e nos tornamos seus filhos, é que percebemos que dependemos dele em tudo. Por isso, é no nome do Senhor, o meu pastor, que temos o conforto que precisamos e o fortalecimento da nossa fé. Não conheço nenhum outro nome de Deus que tenha sido bênção maior para as pessoas do que o Senhor, o meu pastor. Agora, o nome hebraico Jeová Raá, Senhor, meu pastor, é bem conhecido, pois aparece nesta composição extraordinária no Salmo 23. Este versículo clássico começa com as palavras: O Senhor é meu pastor. Agora, a palavra é não aparece nos manuscritos mais antigos, mas foi acrescentado pelos tradutores. Estudiosos da Bíblia não estão de acordo quanto ao fato se esta palavra deveria estar ali ou não. Sem ela, leríamos o Senhor, meu pastor. No dia em que confiamos em Cristo e dissemos Senhor, meu Salvador, também o recebemos como nosso pastor, que se preocupa conosco e cuida de nós. Por isso, podemos dizer, Jesus, meu pastor. Jesus é meu Salvador, mas também é o meu pastor. Ele é quem nos conforta, nos alimenta, nos orienta, nos pastoreia e cuida de nós. Esse nome é usado na relação de Deus com Israel como nação.
Moisés percebeu que Israel precisava de alguém para orientá-los e fazer com eles o que faz um pastor de ovelhas. Por isso, orou, e esta é uma interessante oração de Moisés. Vamos ler Números, capítulo 27. Ele disse: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Veja, havia um peso no coração de Moisés por causa do povo de Israel. Ele os via como ovelhas sem pastor, estavam vagando sem a orientação do Senhor. A ilustração de um pastor era bem conhecida aos crentes do Antigo Testamento. A história de José começa com as palavras: José, aos 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Gênesis 37:2. Anos mais tarde, no Egito, os irmãos de José responderam a Faraó dizendo: Teus servos são pastores de ovelhas, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos. Gênesis 47, 3 e 4. O exemplo do pastor e suas ovelhas no Antigo Testamento para mostrar a relação entre Deus e o povo era muito familiar e compreensível. O salmista escreveu falando do Senhor: Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Salmo 78, versículos de 70 a 72. Aqui está outra passagem interessante. Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu, que guias a José como a um rebanho. Tu, que te assentas entre os querubins, resplandece. Salmo 80, verso 1. Aqui Deus é chamado de pastor de Israel. Mais uma vez lemos: Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Isaías 40:11. Isaías usa esta linguagem figurada mais uma vez quando diz: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías 53:6. Agora, em relação ao futuro de Israel, o profeta Jeremias escreveu: Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Jeremias 31:10. Depois Ezequiel acrescentou: E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Ezequiel 34:23. O profeta descreve em detalhes a manifestação futura do relacionamento pastor-rebanho em Ezequiel 34, para que todo Israel possa dizer: Somos povo seu e ovelhas do seu pasto, como diz o Salmo 100, versículo 3. Mas o povo de Israel se desviou, e então o profeta Miqueias disse ao rei: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. 1 Reis 22:17. A visão do profeta tornou-se realidade, pois o clamor de hoje é o de ovelhas sem pastor. Não sei se você alguma vez já leu os escritos de Arthur Pink. Ele escreveu vários livros, e em um deles ele faz uma apresentação do Evangelho de João, em que escreve um parágrafo interessante sobre o trabalho pastoral do nosso Senhor. Ele diz que, até onde podemos ver, há 5 pastores que apontam para Cristo, e cada um adiciona algo especial a este quadro. Em primeiro lugar, Abel, do qual lemos em Gênesis 4:2. E Abel foi pastor de ovelhas. Ali, no próprio início da história da humanidade, encontramos um homem que é um tipo de Cristo como pastor. Ele era um pastor de ovelhas. O aspecto significativo deste caso é que este pastor é assassinado por seu irmão Caim. A segunda pessoa na Bíblia é Jacó. Vemos essa relação no cuidado com o seu rebanho. Lemos sobre isso em Gênesis 30:31 e 38:40. Depois, no capítulo 33, versículos 13 e 14, temos uma outra referência a Jacó como uma pessoa que se preocupa com as ovelhas. Então, à medida que avançamos ao longo da história, encontramos José. A primeira coisa que a Bíblia nos fala sobre o filho favorito de Jacó é que apacentava o rebanho. Gênesis 37:2. O quarto personagem é Moisés. 3 coisas são ditas sobre Moisés. Primeiro, ele deu de beber ao rebanho. Em segundo lugar, o protegia. E por último, guiava o rebanho.
O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas foram tirar a água do poço para as ovelhas de seu pai. Os pastores vieram e as mandaram embora. Mas Moisés veio ao seu encontro e as ajudou a dar de beber às ovelhas. Moisés cuidou do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e guiou as ovelhas pelo deserto e chegou ao monte de Deus, Horebe. Assim, vemos que ele cuidou das ovelhas, lhes deu de beber e as guiou. Agora o 5º pastor foi Davi, que é apresentado como aquele que arrisca a vida pelas ovelhas. Ouça este versículo. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão. 1 Samuel 17, 34 a 36. Houve um outro pastor no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Zacarias, e trata-se de um pastor passivo. Esse pastor indiferente é o anticristo e está em 6º lugar. Outro pastor mencionado na Bíblia, em 7º lugar, é o Senhor Jesus Cristo. 7 é o número da perfeição, e não atingimos a perfeição até que chegamos a Cristo, que é o bom pastor. Agora, a aplicação prática do significado desse nome é que cada pessoa deve confiar no pastor, Jeová Raá. No Novo Testamento, esta forma de expressão, ou este simbolismo, quase sempre, estava presente na mente e no vocabulário do Senhor Jesus. Mateus escreve sobre ele: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Os discípulos viram uma grande multidão, mas o bom pastor, com o seu coração de pastor, viu uma multidão de ovelhas pobres e perdidas. Assim é que o Senhor Jesus vê a humanidade e cuida dela. Não nos vê como uma multidão de pessoas, mas como ovelhas sem pastor, pobres e perdidas, e com a mesma compaixão, com o mesmo coração de pastor, Deus vê o indivíduo. Ele não vê multidões, mas indivíduos. Quando Jesus vier novamente e todas as nações estiverem reunidas diante dele, a Bíblia nos diz que ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa suas ovelhas das cabras. Agora, ele não apenas ensinou sobre o pastor, mas ele se apresentou como Jeová Raá. Em certa ocasião, Jesus disse: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10:11. Aqueles que ouviram a Cristo não poderiam confundir o significado destas palavras, e nós também não. Repetidas vezes, Cristo assume este título de Deus, o grande Eu Sou, de Êxodo 3:14. Você se lembra da primeira revelação de Deus a Moisés, na sarça ardente, quando Deus disse: Eu sou? O grande Deus autoexistente. Ele é eterno e tem vida em si mesmo. Jesus disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor Jesus Cristo é o Eu Sou, o nosso bom pastor. Só no Evangelho de João encontramos 7 nomes compostos de Jeová que são atribuídos ao Senhor Jesus. Jesus disse 7 vezes: Eu sou. E toda vez que ele disse isso, revelou-se de uma forma diferente. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida e assim por diante. Como bom pastor, Cristo morreu pelas ovelhas. Não subestime a magnitude da obra de Cristo, o Jeová Raá. O Senhor Jesus Cristo, bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Lá no Calvário, Deus, o nosso Senhor, morreu por nós. Ele disse: Eu dou minha vida pelas ovelhas. Meu Pai e eu somos um. Que declaração por parte do Senhor Jesus! Quando estava pendurado na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Quem é o rebanho? Bem, o rebanho são aqueles que formam a Igreja de Deus. Atos 20:28 diz: a Igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. A morte do bom pastor pelos pecadores foi a morte de Jeová Raá, o Senhor, o meu pastor. Na pessoa de Cristo temos a fusão da divindade e da humanidade, e não pode se dividir ou separar uma natureza da outra. Na pessoa de Cristo temos o bom pastor do Salmo 23. O salmista viu o grande pastor ressuscitado e exclamou: Deus meu e Senhor meu. As palavras de nosso Senhor, eu sou o bom pastor, são uma clara afirmação da sua divindade. Conhecer o bom pastor pessoalmente é conhecer a Jeová Raá como seu redentor
e provedor. Olhe agora para uma outra passagem na qual o Senhor é visto como um pastor. Vamos ler em Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Preste atenção na linguagem usada. Grande pastor. O Espírito Santo tem em mente um pastor conhecido, familiar, alguém que é familiar a todos os que conhecem o Antigo Testamento. Ele é o pastor das ovelhas. Ele não é o pastor de lobos. O grande pastor de ovelhas chama a atenção para o fato de que Jeová Raá é o nosso grande sumo sacerdote, que é sensível às necessidades de suas ovelhas. Ele é grande e poderoso na dignidade da sua pessoa. É grande e poderoso para demonstrar seu poder. Exaltado à destra do Pai, é o grande pastor do seu rebanho, que guia através do deserto deste mundo. O bom pastor que morreu e derramou seu sangue é agora o grande pastor que habita no céu e intercede por nós. Todo filho de Deus pode confiar e dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele é o seu pastor também? Espero que sim. Até onde sei, Hebreus 13, 20 e 21 contém a única referência direta à ressurreição de Cristo em toda a epístola. Posso estar errado, mas até onde sei, esta é a única referência à ressurreição de Cristo em Hebreus. Agora, nesta passagem em Hebreus 13, encontramos o segredo da vida cristã vitoriosa. O texto lembra que o grande pastor pode nos tornar aptos. A tarefa do Senhor como bom pastor encontra uma realização ainda maior. Uma coisa é ter um Salvador que morreu por você, meu amigo, e outra coisa é ter um Salvador morando em você e provendo para você no presente. O grande pastor se deleita em fazer a sua obra no coração do crente. Toda pessoa nascida de novo precisa que a desordem em sua alma seja organizada, a fim de ser apto para toda boa obra e assim agradar ao Senhor. Muitos têm a mesma experiência de Paulo, que disse: porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7,18. Bem, meus amados, aqui está uma boa notícia. O bom pastor que morreu por nós vive como nosso grande pastor para nos tornar aptos e nos capacitar para que possamos andar dignamente diante do Senhor e agradá-lo. Quando Deus nos salvou, não nos deixou à deriva. Nós não somos pedaços de madeira abandonados flutuando no mar, à mercê de nossas escolhas e habilidades. Se fosse assim, seríamos muito frágeis. Mas nós temos o grande pastor em nossas vidas que vive para interceder pelas suas ovelhas. O bom pastor que não só morreu por nós, mas que vive em nós. Há uma terceira passagem no Novo Testamento que revela o Senhor Jesus Cristo em seu ministério pastoral. O Jeová Raá do Salmo 23 não é outro senão o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. O apóstolo Pedro tem algo a dizer sobre ele em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O Espírito Santo usou este termo exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém como ele. Pedro nunca foi chamado de sumo pastor. Paulo nunca foi chamado de sumo pastor. Este título pertence somente a Cristo. Quando Cristo voltar, ele será manifestado como sumo pastor. Aqui temos uma observação interessante. O Senhor não apenas apacenta o seu rebanho, mas também nos chama para nos associarmos a Ele no pastoreio do seu rebanho. Espero ser um bom pastor para pastorear, alimentar o povo de Deus com a palavra de Deus, e como isso é necessário. Agora, eu não sou indispensável neste ministério. Deus pode fazer isso sem mim, mas quando leio cartas de ouvintes que são abençoados por esse ministério, eu agradeço a Deus que me chamou para ser um pastor de suas ovelhas. Agora o Senhor disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Os falsos mestres atacam ovelhas e as alimentam com plantas venenosas, por isso precisamos de pastores piedosos. Paulo instruiu os anciãos de Éfeso a este respeito. A pergunta é: amamos o Senhor Jesus? Amamos o seu rebanho? Se assim for, então devemos cuidar do seu rebanho. Bem, essa é a descrição do caráter pastoral do nosso Senhor. O bom pastor
morreu para nos libertar da penalidade de nossos pecados. O grande pastor vive para nos livrar da prática do pecado. E o sumo pastor virá novamente para nos livrar da possibilidade de pecar. Na sua segunda vinda, ele trará galardões consigo. Sejamos, portanto, fiéis ao cuidar das ovelhas que ele nos confiou. Deixe-me dizer uma coisa. Se você não é uma de suas ovelhas, se ainda não nasceu de novo, por que não confiar em Cristo Jesus como seu Salvador agora mesmo? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Bom, nosso tempo acabou por hoje. Se Deus quiser, nos encontraremos em nosso próximo programa. Até lá, continue olhando para o alto. Que Deus o abençoe. Muito obrigado por ouvir o nosso estudo de hoje. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.